Terra plana, reptilianos, Illuminatis. Você deve estar familiarizado com teorias da conspiração. Elas estão por toda parte. Muitos acreditam, outros acham bobagem. Hoje vamos falar de teorias da conspiração, sim. Mas teorias que, apesar de parecerem absurdas, se provaram verdadeiras. Está preparado? Então vem comigo. Eu sou o Boco, o sétimo filho. E seja muito bem-vindo ao canal. 5 teorias da conspiração absurdas, mas que se provaram reais. Número 1. Experimento de Tuskegee. A primeira teoria que vamos abordar hoje é sobre o experimento de Tuskegee. Entre 1930 e a década de 70, um estudo foi realizado pelo Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos com aproximadamente 400 trabalhadores rurais do Alabama. Entre os participantes selecionados, todos eram exclusivamente homens negros, que haviam sido informados que receberiam um tratamento gratuito para o que era chamado de sangue ruim. Naquela época, o termo era utilizado para se referir a uma série de problemas de saúde, como anemia, fadiga, verminoses e doenças que enfraquecem o corpo no geral. Tudo parecia ser uma boa ação do governo. Os participantes do programa recebiam tratamento médico, transporte até a clínica e alimentação. O que ninguém sabia é que os 400 participantes selecionados eram, na realidade, portadores de sífilis. O governo ocultou essa informação, até mesmo dos infectados. O programa, na realidade, se tratava de um estudo que tinha como objetivo observar a evolução da doença no corpo do homem negro. Os medicamentos ofertados eram todos de efeito placebo, ou apenas aspirinas. E a cada dia o grupo ficava mais e mais doente, sem nem mesmo entender o porquê e muito menos a gravidade da doença que portavam. Em determinado momento, as famílias foram as primeiras a desconfiar que havia algo errado com o programa. Cada vez mais doentes, os pacientes nunca se curavam de sua anemia e sua situação era cada vez mais severa. Até porque, para quem ainda não sabe, a sífilis é uma doença extremamente mortal e, após evoluir para o seu terceiro e último estágio, praticamente se extinguem todas as possibilidades de cura dessa doença. Muito se especulou e as afirmações e desconfianças dessas famílias resultaram em denúncias informais, que eram consideradas pela grande maioria dos americanos como uma teoria da conspiração contra o governo. Após anos negando o real intuito do experimento, o governo americano se viu na obrigação de assumir o seu erro. Na época, o próprio presidente Bill Clinton chegou a fazer um pedido formal de desculpas, classificando o episódio como vergonhoso, como se bastasse. Mas aí, como vocês devem imaginar, já era tarde demais. Até 1972, 128 homens dos quase 400 que serviram de cobaias morreram por causa da doença, além de infectarem filhos e esposas. Uma verdadeira tragédia, sim. Número 2, COINTELPRO, o programa clandestino do FBI. Aqui, a teoria da conspiração diz o seguinte: o FBI, a Agência Nacional de Investigação Americana, teria criado um programa secreto para se infiltrar em grupos de esquerda, de ativistas e daqueles que protestassem ou discordassem das políticas do governo americano. A ideia era desestabilizar esses movimentos e pessoas. As artimanhas utilizadas envolviam a propagação de notícias falsas, documentos falsos, assédio, escutas telefônicas não autorizadas, roubos, prisões ilegais, torturas psicológicas, violência física e até assassinatos. O programa depois se provou verdadeiro. Chamava-se COINTELPRO, Counter-Intelligence Program, ou em português, Programa de Contra-Inteligência. Foi criado por J. Edgar Hoover, primeiro diretor do FBI, que em 1956 estava frustrado com a burocracia da justiça americana para realizar suas operações. O programa só foi revelado oficialmente em 1971.
Entre as perseguições mais famosas, consta iniciativas contra figuras lendárias como o cantor dos Beatles, John Lennon, o ativista político Martin Luther King Jr., o escritor Ernest Hemingway, o comediante Charles Chaplin, além de muitos outros. Além dessas ações já confirmadas, uma segunda parte da teoria especula também a participação do FBI na trama do assassinato do próprio presidente americano John Fitzgerald Kennedy, morto por 3 disparos de uma carabina em uma passeata em carro aberto em Dallas, no Texas. Apesar de comprovarem que Lee Harvey Oswald, um ex-fuzileiro naval, teria realizado os disparos, não se conseguiu comprovar o que teria motivado essa ação e as forças por trás desse assassinato. Por isso ainda fica no ar até onde teria ido o programa e quais teriam sido as suas ações. Número 3, Operação Paperclip. Essa teoria que remonta aos tempos do nazismo. Após a queda do regime nazista e a revelação de todas as atrocidades e barbaridades que ocorreram dentro desse regime, passou a circular a informação de que os Estados Unidos, com o fim da Segunda Guerra Mundial, estariam recrutando médicos e cientistas alemães que serviram aos laboratórios nazistas e que eram especialistas em foguetes e armas químicas. O que acontecia na prática é que muitos dos cientistas nazistas conseguiram se exilar e pular fora do barco, assim que perceberam que Hitler não se manteria no poder. Desempregados, o governo americano demonstrou interesse em contratá-los, apesar de que, na prática, contratar tais cientistas se tratava de um crime contra a humanidade. Apesar de trocarem de nome e receberem novos documentos, a especulação de fato se provou verdadeira. Ainda que essas pessoas não possuíssem o visto para trabalhar nos Estados Unidos por terem servido à causa nazista, o governo americano criou a operação batizada de Paperclip para recrutar essas mentes secretamente. Número 4. Incidente do Golfo de Tonkin. Você não deveria ser nascido, mas deve ter estudado sobre a Guerra do Vietnã. Para quem não sabe, a Guerra do Vietnã aconteceu entre 1959 e 1975, em um conflito entre forças vietnamitas do Sul contra as do Norte, durante a Guerra Fria. O Vietnã do Norte era apoiado pela União Soviética, China e aliados comunistas, enquanto que o Vietnã do Sul era apoiado por Estados Unidos, Coreia do Sul, Austrália, Tailândia e outros países capitalistas. Acontece que os Estados Unidos resolveu entrar na guerra para valer em 1969. Mandaram mais de 500 mil soldados para o país. O que teria motivado essa invasão ao país que estava em guerra seria um incidente no Golfo de Tonkin, quando um navio de defesa americano supostamente foi atacado por 3 torpedos da Marinha Vietnamita. O presidente americano na época, Mr. Lyndon Johnson, justificou a necessidade de entrar na guerra por conta desse incidente. Os vietnamitas negaram o ataque e havia quem dissesse que o ataque nem mesmo aconteceu. Bom, em 2005, mais de 30 anos depois, foi revelado pela própria agência de inteligência americana que, de fato, nunca ocorreu o incidente no Golfo de Tonkin. Tudo não passou de uma mentira. Número 5. Projeto MKUltra. Você pode estar se perguntando por que tantas teorias da conspiração envolvendo a CIA e o FBI? Bom, a resposta é simples. Os Estados Unidos se tornou uma potência no século XX e suas agências secretas, que resguardavam a defesa americana por serem poderosas e secretas, sempre foram alvo de muitas especulações. E como na época as apurações sobre incidentes que ocorriam em todo o mundo eram mais precárias, as teorias da conspiração sobre essas agências abundavam aos montes. E o que aconteceu? Desde 1977, mas sobretudo mais recentemente, a CIA decidiu liberar uma grande quantidade de informações secretas desse período.
Esses arquivos revelaram que muitas teorias da conspiração eram verdadeiras. Uma delas, e última de hoje, o caso MKUltra. A teoria dizia que a CIA, Agência Central de Inteligência, teria realizado experimentos secretos de controle mental em cidadãos americanos entre 1950 e 1973. E acredite, a especulação era a mais pura verdade. Drogas, hipnose, tortura, privação sexual e uma série de abusos foram cometidos por universidades, hospitais, prisões e empresas farmacêuticas em parceria, conchavo, com a CIA. Apesar de ter admitido o programa, em 1973, o diretor da CIA, Richard Helms, destruiu boa parte dos arquivos que serviriam de norte para uma futura investigação. Por esse motivo, nenhuma pessoa respondeu judicialmente sobre o acontecido. Mais uma vez. Hoje eu estou ficando por aqui. E não se esqueçam de se inscrever e, caso tenham gostado, curte, deixe o seu comentário, dá aquela força pra gente. E me diz aqui, o Homem na Lua, Área 51, Terra Oca, qual teoria da conspiração você apostaria ser verdade? Grande abraço, até a próxima.